e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Veja que o corpo do ex-ladrão foi para a sepultura, que ele foi tirado da cruz, mas a sua alma, o seu espírito, foi estar com o Senhor. Portanto, o espírito do justo vai para Deus. Não! Pois bem, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 vai dizer o seguinte: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí você tem a palavra espírito, do hebraico ruá, É uma palavra polissêmica, isso significa dizer que tem vários significados na língua hebraica. Então, pode se referir ao Espírito de Deus, pode se referir também a sentimentos, à mente, ao fôlego de vida, a um impulso, pode se referir a um sopro, a soprar, um hálito. Enfim, existem vários significados na Bíblia sobre ruá, sobre espírito. Mas que espírito é esse que volta para Deus? Eu só queria pontuar para você o seguinte, que em nenhuma das referências da palavra espírito no Antigo Testamento se aplica a uma entidade inteligente que existe separada do corpo. Você não vai achar a palavra espírito nesse sentido, como uma entidade material, inteligente, que existe fora do corpo. Como muitas pessoas costumam crer, né? Que, viu o espírito de fulano, como se fosse uma pessoa que saiu do corpo após a morte e tem consciência, sentimentos e tudo mais. Não é esse o sentido da palavra espírito aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Que espírito é esse que volta para Deus? Para você entender esse texto, você tem que ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, porque lá Salomão vai explicar, né? Capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte, versículo 19, na verdade. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Ou seja, Salomão, aqui em Eclesiastes, ainda vai dizer, todos têm o mesmo fôlego de vida. E o contexto aqui é a morte, que é o mesmo contexto do capítulo 7, capítulo 12, verso 7, a morte. O pó voltando à terra e o espírito voltando a Deus. E agora você já sabe que o espírito que volta a Deus ali é o fôlego de vida, de acordo com Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, ok? Então, o que volta para Deus ali não é uma entidade inteligente que se separa do corpo, mas é aquele sopro de vida que Deus soprou lá no início da criação, quando criou o homem do pó da terra.